Futuri apresenta The Pitch Invaders. Olá, futeboleiros! Olá, futeboleiras! Futuri Podcasts apresenta The Pitch Invaders, episódio 342. A gente está chegando no número que vocês vão poder ouvir um por cada dia do ano, e a gente sempre aqui honrando nosso propósito de falar de maneira profunda e séria sobre o jogo. A gente está aqui para a Futlink, a ferramenta online de scouting e gestão de departamento de mercado da Futuri. Só para atualizar para vocês, semana passada São Paulo embarcou todo o seu time de mercado. Essa semana o Vasco reembarcou, voltou para a plataforma. Conecte-se aos maiores formadores de talentos do futebol brasileiro com o Futlink e impulsione o sucesso esportivo e financeiro do seu clube e de sua agência. Só para falar rápido para vocês, a maior base de dados do Brasil, todos os atletas masculinos e femininos do Brasil estão no Futlink. Todos os campeonatos de base federados, com gatilho de precocidade, pesquisa, monitoramento, análise, amplia exponencialmente a capacidade de observação dos jovens talentos. E em dezembro a gente vai ter um evento online para os clientes Futlink aqui sobre mercado de transferências. A gente vai ajudar o seu clube a contratar melhor e a vender mais jogadores. Os clubes ainda têm muito a melhorar na parte de vendas. Tudo isso aqui eu fiz para dar um suspense para o nosso convidado, mas vocês já estão vendo ele aqui do meu lado. E eu estou aqui hoje com Fernando Lázaro, seguindo o nosso Skin the Game, trazendo pessoas da indústria aqui. Fernando Lázaro, coordenador do setor de análise e desenvolvimento do Grêmio. Dale, Fernando, seja bem-vindo ao TPI. Boa tarde, Eduardo. Bom, primeiro, um grande prazer poder participar aqui de um espaço como esse, né? Um espaço que eu já acompanhei em diversos momentos aí ao longo da, né, um cenário que faz parte aí da nossa jornada ali também. Eu acho que, né, para um público ligado ao futebol sempre tem conteúdo interessante de todos os tipos, né? E em cada etapa você vai buscando coisas diferentes e poder participar aí ao longo de tanto tempo sendo um telespectador aí esporádico, em momentos diferentes, retomava sempre que tinha um tempinho mais, acompanhei diversos tipos de entrevista, enfim, conheço o canal. É uma baita oportunidade aí de estar falando com vocês. Um grande prazer, agradecer também o Bruno Abschecker aqui direto aqui no Sul, né? A gente tentou já o contato algumas vezes e sempre acabou adiando já algum momento já de fazer esse, mas agora deu tudo certo e vamos lá. Não, só para te atualizar, então, Fernando, o TPI é o podcast mais ouvido nas viagens das comissões técnicas dos clubes do Brasil aqui. Então, estamos sendo ouvidos nesse momento em algum avião, em algum ônibus, em algum lugar aí com alguma comissão técnica. Mas vamos lá, Invaders, vamos invadir o playbook de Fernando Lázaro aqui. Fernando, um ponto super importante, acompanho a tua carreira, admiro demais o teu trabalho, mas eu acho importante a gente compartilhar com as pessoas aqui como que tu chega a esse cargo do Grêmio. Conta um pouco da tua jornada. Quem não te conhece vai se surpreender com a tua experiência, mas conta um pouco para a gente aí sobre a tua jornada, Fernando. Bom, bacana, meu. E se eu me estender demais, você já me avisa ali. Vou tentar ser sucinto nas etapas, mas é uma jornada que não é curta já, né, no futebol. Iniciei em 99 no futebol profissional, né, já na parte de staff, enfim, para já cortar, para não perder tempo, a trajetória como atleta foi bem curta, até 14, 15 anos, enfim, passagens no futsal e depois no campo, mas logo ficou claro para mim que o caminho não era esse, não era também assim aquele objetivo de ser atleta ali. Acho que a família já tinha já o seu representante. Meu pai foi jogador, né? O Zé Maria, para quem não sabe. Então também já não era um ponto assim que tinha um certo apoio em algumas áreas da família, já tinha tido muita dor de cabeça aí com a carreira e então rapidamente migrei para outras áreas, né? Fui seguir os estudos mas claro, apaixonado por futebol, praticante de futebol sempre. Retornei rapidamente ali à esfera do futebol e já tive a oportunidade, a sorte de iniciar num ambiente muito positivo, assim, né? De já começar no futebol profissional, mas numa esfera bem diferente, assim, né?
Eu entrei no Corinthians já em 99, mas numa área que ainda era bem inicial, né, dentro do futebol no Brasil, da construção mesmo de uma ferramenta e a parte de dados mais estrutural, mais de cadastro, mais de suporte. O Corinthians era um precursor naquele momento. E eu tinha feito, na verdade, eu não tinha nem formação ainda superior, né? Eu tinha 17 anos ali, tinha encerrado o colegial e tinha feito em São Paulo ali um colegial técnico, que na época tinham muitas ali, o grupo Paula Souza, e eu fiz o curso de processamento de dados na época, né? Ainda a gente estava engatinhando ali também na área do desenvolvimento, já crescendo, já avançando, né? Essa parte, mas ainda perto do que é hoje, assim, era DOS ainda, né? Era código toda. Então, eu fiz o curso ali, na época era um boom nessa área de tecnologia, uma área de futuro, mas logo detectei que não era a minha área, a área de programação específica, assim, né? Mas foi um curso muito produtivo, a parte de lógica, muitas coisas assim úteis para o restante ali de processos, enfim, de fluxo de informação. Então, acabou me estruturando de uma oportunidade no Corinthians. O Alessandro Gonçalves era um profissional que desenvolveu uma ferramenta que foi muito utilizada ali nessa virada ali dos anos 90 para 2000 no Corinthians e depois levado por outros profissionais ali para outros clubes, para a seleção. E era uma ferramenta de base ali para estruturar a informação, né, dentro do departamento de futebol. Então você tinha cadastro de jogos, de competições, do atleta, de contratos. E aí ele começou a desenvolver outros módulos da área médica, da fisiologia, da nutrição, tudo que foi incorporando ali assim, e aí já não estava dando mais conta de desenvolver e abastecer ao mesmo tempo da quantidade de informação, e eu entrei para isso, né, para ser o estagiário ali com o Alessandro, e assim, para mim foi uma baita porta de entrada, né, porque eu ainda não tinha claro o que eu ia seguir, e me deu a oportunidade de ir passando por todas as áreas do futebol, né, eu fui tendo a interação, então eu ajudava a fisioterapia no cadastro, preenchimento das condutas diárias ali, então tenses, microcorrentes, gelo, já estava quase prescrevendo ali já o tratamento para os atletas, você ia pegando um pouco isso e aprendendo. Com a fisiologia, a mesma coisa, então as dobras, criando ali os percentuais, as fórmulas, né? E eu tive a sorte de cair num ambiente de profissionais muito relevantes ali, assim, eu poderia dizer, né? Então isso eu agradeço muito ali, e pessoas muito legais e profissionais de muito alto nível que ficaram assim na crista nos anos seguintes, assim, né? Então o fisiologista era o Lotufo, né? Finado Lotufo, que foi um grande cara na área da fisiologia. A parte da preparação física era o Antônio Melo, e o Fábio Maceredian era o auxiliar, e o Ricardo Rosa era o da casa. Então eu trabalhei com muitos grandes profissionais assim que foram ao longo dos anos, já eram, né, naquele momento, mas alguns ainda eram mais iniciantes, mas foram ao longo das 2 décadas seguintes assim muito referência nas áreas, né? Então em todas as áreas, auxiliares técnicos, eu trabalhei com o Jairo Leal ali logo na sequência, então tive a oportunidade de muitos profissionais. E na área, né, mais específica da análise, o Corinthians já tinha, então o Corinthians eu acho que era um precursor ali também nesse sentido, de já ter um profissional naquele momento, que era muito raro na estrutura do futebol brasileiro, né? O Vanderlei Luxemburgo tinha recém passado ali em 98 e levou o Wagner Martinho, que pelo que eu tenho em conta, foi acho que o primeiro profissional denominado para a área de tecnologia no futebol. Na verdade, a definição dele ainda era até estranho mesmo, o tecnólogo de futebol era o que vinha no home list ali na programação dele, e ele já estava ali, e aí a partir do momento que com o Alessandro, né, e ao mesmo tempo eu pude começar a contribuir com o Alessandro no desenvolvimento ali do sistema, das ferramentas, porque eu já tinha um conhecimento maior de futebol, que o Alessandro não tinha, então eu estava desenvolvendo a parte de treinamento, de cadastro de treino, alguma coisa em relação a jogo, então a gente começou a construir essas áreas mais técnicas, que eu já entendi. O Alessandro era um cara, né, fã de carro e viciado em tecnologia, mas ele não entendia, tá, mas volante, uma hora esse cara é volante, uma hora esse cara é meio, uma hora esse cara... E eu, calma aí, Lê, então e aí fui ajudando também nessa área, e ao mesmo tempo fui junto com o Wagner Martinho, auxiliando ele, mas era uma outra realidade, né? Então, ter essa possibilidade hoje que os nossos ouvintes aí têm de estar na viagem, ouvindo conteúdos ali que agregam tanta profundidade assim, era inexistente, né? Para vocês terem ideia de como funcionava a dinâmica,
era uma edição linear ainda, né? Então era aquela coisa da minha geração de quem gravou MTV ali. Eram 2 videocassetes dando play e rec ali para montar uma edição de material para um jogo, um pós-jogo. Quer dizer, você já tinha que programar tudo que você ia gravar, porque não tinha oportunidade de voltar, ajustar, mudar a ordem, né? Você tinha que fazer na íntegra a gravação de lances ali e rebobinar, quer dizer, termos que hoje nem cabe para a geração que eu trabalho hoje diretamente, eles mal entendem, né? Se eu falar rebobinar aqui, a turma já se perde. Então era isso, a gente, para pegar as notícias, a gente comprava todos os jornais, fazia o clipping ali de notícias, de cortar, fazia scout à mão ainda nas barrinhas ali, 5, então era toda essa... Mas, por outro lado, você tinha que ser muito criativo, você tinha que, né, potencializar ali os esforços ali para construir o conteúdo, para construir informação. Então ia gerando uma outra situação que logo foi migrando, né? Aí eu acompanhei toda essa... Então eu queria registrar muito isso do Wagner Martinho, né, e do Alessandro ali no Corinthians. E depois eu tive contato à época, acho que com o Alexandre Seulin, que era do Cruzeiro, e o Cláudio Grilo, que trabalhou aí com o Muricy no São Paulo, depois no Santos. Eu acho que eles foram os 3, né, iniciantes ali nessa área da análise de desempenho. Não era isso ainda na época exatamente, mas é o que veio a ser depois, foram, acho que, os precursores aqui na história do futebol brasileiro. Depois tive bastante contato com o Seulin, em alguns momentos ali, quando o Vanderlei retornou para o Corinthians, tinha passado pelo Cruzeiro ali com ele. E o Grilo depois tive contato menor, assim, mas tive conhecimento. Então eram os caras que já faziam, caras que vieram da área das cinegrafistas, que aí começaram a editar material, criar conteúdo. Queria até fazer uma homenagem a eles por conta disso ali, para resgatar isso aí, que a gente vive, né, outros momentos aqui, mas a gente nunca pode esquecer essas trajetórias. E aí, em 2005, né, eu fui passando ali já a auxiliar mais diretamente o Wagner Martinho na produção de conteúdo, produção de pré-eleição, de material de jogo, pós-jogo, né? Então era essa dinâmica de receber ainda os VHS dos últimos 3 jogos do adversário e montar o material, né, de ter a gravação nossa já em câmera aberta e começar a editar o material, mas era um conteúdo que ainda não era bem assimilado no geral das estruturas todas, né? Os atletas não eram tão familiarizados, mas iam se acostumando. A câmera aberta mesmo, a utilização dela não era uma coisa ainda muito bem digerida ali, assim, né? Era um plano que ainda trazia um pouco de desconforto, uma distância, uma qualidade de imagem também, mas a gente ia aos poucos trazendo isso, né? E aí eu passei cada vez mais a ser menos auxiliar do Alessandro no departamento ali na área de dados ali do sistema, e mais com o Wagner ali auxiliando e com outros auxiliares ali. Aí na época tinha o seu Valdir de Moraes que fazia os relatórios, aí comecei a ajudá-lo na composição dos relatórios de jogo. Aí teve uma época com o Parreira, que o Ricardo Rosa era um preparador físico que começou a fazer os relatórios, aí ele, vamos comigo assistir os jogos, aí comecei a ir nos estádios com ele para fazer relatório do adversário, então a gente ia ver um jogo anterior ali em loco para complementar o relatório e montar. Então fui criando esse repertório de aí começar a analisar melhor a parte coletiva, os aspectos individuais, e aos poucos fomos criando esse tipo de material que você não tinha muita referência, né? Eu lembro que na época que a gente conseguiu, o Alessandro tinha, o Arsenal tinha um site do Stat Center, alguma coisa assim, do Arsenal, foi o primeiro, eu acho, a divulgar publicamente dados de algumas competições, então a gente ficava fuçando lá e pegando estatísticas mais gerais, assim, de uma competição, para ter um comparativo ali, assim, de média de um campeonato, em termos de desarmes, em termos de alguns eventos de jogo, assim. Então a gente usou muito isso, e às vezes até em questão de atletas, para ter um pouco de informação ali individual de algum atleta, alguma referência que precisava ter. Era um site bem completo, começou a cobrir cada vez mais ligas. Eu acho que era a primeira fonte de dados assim que a gente teve naquele momento, era isso do Arsenal. E aí fui avançando nisso até que em 2005 o Wagner Martinho saiu para ser auxiliar do Márcio Bittencourt, no Brasiliense, e o clube me convidou para ficar na posição. Já estava bem ali entrosado e passei a ser ainda o tecnólogo esportivo ali, mas já é o que virou analista na sequência. A partir dali, fiquei como analista no Corinthians, dessa primeira etapa. Aí foi logo uma migração rápida, só para fechar essa primeira etapa, porque logo quando eu cheguei era o Antônio Lopes, ali nesse período, né, no Campeonato Brasileiro de 2005, e aí com o Antônio Lopes, montando os materiais, desenvolvendo, e no ano seguinte veio o Leão, e aí eu já tinha uma afinidade, já era de uma geração mais nova, né,
e tinha afinidade com o computador, já que era uma coisa que estava chegando, mas ainda não era uma prática ali tão simples a parte de edição. Então, fui fazer cursos de Adobe Premiere, de Final Cut, enfim, para aprender a edição, né, não linear. E já estava assim, mas o clube ainda tinha uma reticência de fazer um investimento maior num computador, num equipamento um pouco mais robusto. E aí, quando chegou o Leão, em 2006, se eu não me engano, no Corinthians, né, no primeiro jogo dele, todo mundo, né, o Leão já tem um pouco ali aquele cuidado que já traz de todo mundo, ali, mas foi um cara que uma relação super bacana. Mas o primeiro jogo eu fui trazer o VHS aqui, né, o compacto aqui do próximo adversário aqui. Aí ele olhou para mim e falou: o que eu faço com isso? Eu falei: não, é o compacto, já. Eu falei: não, o compacto. Ele falou: não, eu não tenho VHS na minha casa já tem uns 10 anos. Eu falei: nossa, que maravilha. Para ver, um problema virou uma solução. Porque aí eu já fui na direção, falei: olha, o Leão pediu para a gente começar a fazer agora em CD, né? Já tá, fazer edição. Então ajudou a dar. No outro dia já tinha o computador, já tinha tudo ali. A gente passou a fazer a edição já num outro formato, e aí deu esse primeiro upgrade assim, tecnológico, que foi sair ali do linear para o não linear, eu acho. Que bacana essa história, Fernando, porque assim, e eu vou te dar só para quem está nos ouvindo complementar essa jornada do Fernando aqui, a gente começou a prestar serviço dentro de clubes por volta de 2018, e 2018 também não tinha nada. E aí não tinha, mas aí já tinha computador, mas aí não tinha uma base de dados, os clubes organizadamente já não sabiam, ainda não sabiam que jogadores estavam procurando no mercado. Agora, por outro lado, Fernando, é impressionante também como em pouco tempo tudo isso mudou. Em 5 ou 6 anos, a mudança foi absurda. Tu sentiu isso também, uma jornada rápida de mudança em pouquíssimo tempo? Muito, muito, né? Tem sido, eu acho que os clubes entenderam a partir de um momento a utilidade das áreas, né? As áreas se consolidaram, os recursos eram diferentes, né? E mais de fácil acesso, mais amplos ali em todos os sentidos, né? E aí juntou isso com uma visão, eu acho, das finalidades ali dos processos de cada uma das áreas, e aí acho que culminou num certo momento e ajudou isso a dar um grande salto assim nos últimos 5, 7 anos ali, assim, né, de consolidação primeiro, e aí a partir disso investimentos mais robustos ali, assim, estruturação mais ampla de cada uma das áreas, né? Enquanto demorou, e aí eu vejo um pouco isso, eu converso sempre com o pessoal, né? E a gente é de uma geração agora muito mais ansiosa assim pelas mudanças e pelo avançar mesmo, né? A progressão, a sensação de estar avançando na carreira, enfim, de estar dando passo. Eu falo: calma, gente, eu entendo, mas tem momentos que já demorou muito mais do que isso, quer dizer, às vezes com 2, 3 anos já está incomodado de não estar tendo. Faz parte, a gente entende, mas tem que também contextualizar, porque era muito mais complexo, né? Era muito mais demorado essas etapas, e de repente, né, a gente conseguiu, né, como eu te falei, do final, na virada do século passado ali, até a gente foi criar uma estrutura de departamento lá no Corinthians por volta de 9 e 10 ali, assim, né, 2009, 2010, né? A partir de 2005 eu passei ali na função, e em 2009 a gente conseguiu ter um segundo analista, que já foi um ganho muito grande, né? Porque passa muito por isso, eu acho, né? O avanço ali dos processos e da capacidade de produção de conteúdo, né? Dentro do futebol, como em outras áreas. Você precisa ir demonstrando, né, a capacidade da área, do que ela pode contribuir para o processo, do que ela pode auxiliar nas tomadas de decisão, tanto da área técnica como da área diretiva, e depois você tem que construir um processo que vai, né, que passa pelas ferramentas, mas não para nas ferramentas, muito pelo contrário, elas têm que ser um suporte para uma ideia muito mais clara, e você depois precisa ir aumentando a questão de braços ali para você conseguir. A dinâmica do futebol pede isso, né? Então, às vezes, assim, teve momentos que a gente tinha muitas ideias, mas não conseguia operacionalizar numa rotina de quarta e domingo, para a área mais do desempenho, por exemplo, né? Depois foram crescendo as outras áreas, mas para a área do desempenho surgiam várias ideias, mas pela falta ainda, a ferramenta te ajudava a dar velocidade, mas você ia ter que crescer também em estrutura para dividir as atribuições, ter bons profissionais ali para conseguir destrinchar tudo isso, porque é muito dinâmico, é muito curto prazo,
E o futebol, assim, né, já vira jornal de ontem ali, assim, né? Se você não entregar no time preciso a informação, por mais que ela seja muito bem elaborada, se ela não chegar naquele dia para o treinador, para a comissão ter o tempo de assimilar, para transformar isso numa conversa ou numa demonstração para os atletas, numa reunião, na antivéspera do jogo, na véspera já é muito em cima, já é outro tipo de informação, já é mais o adversário. Então, criar essas dinâmicas, a gente sempre foi dando esses passos, né? Então, foi uma coisa meio em conjunto, né? Aumentando a tecnologia, melhorando os processos e trazendo mais gente. Foi a linha do que a gente entendeu que era o caminho. Então, em 2010, a gente trouxe um segundo profissional ali, que é o Luiz Felipe, né? Que hoje está no Red Bull, trabalhou no São Paulo, trabalhou no México, com o Gustavo Leal, foi campeão olímpico ali. Com o Jardine ali, então é um profissional, assim, e aí foi legal também ao longo do processo, muitos profissionais que foram criados, assim, que foram surgindo e tendo rodagens, assim, bem bacanas. Então o Felipe entrou, depois de um tempo a gente conseguiu o Bruno Baquete, tinha chegado lá na base do clube, estava fazendo ali as captações para a base, tudo, a gente conseguiu trazer ele para o profissional, ali em 2011, 12. Então a gente já virou uma estrutura com 3 profissionais ali assim, a gente já conseguiu, né, ter uma fluência de material, de conseguir dar subsídio ali naquele momento. Aí a gente já estava entrando com a Scout, com algum tipo de ferramenta nesse sentido ali, nesse momento, dentro da estrutura. Então abriu o leque para a gente conseguir dar profundidade, mas mantendo uma rotina, né, de quarta e domingo. Porque assim, vamos supor, eu até estava conversando hoje com os meninos aqui do CDD, ali a gente estava falando, não sei porque caiu no assunto de vídeo motivacional, por exemplo, né, da pertinência ou não, do quanto era válido, de como funcionava, porque eu via, né, sei lá, já fiz uns 40 vídeos motivacionais e devo ter ganho 20 e perdido 20, assim, então ele meio que desmistifica, não é claro, assim, a gente estava falando, tem momentos que tem uma pertinência maior, que faz sentido dentro de uma linha do que é trabalhado ao longo do processo ali com aquela comissão, com aquele grupo de atletas. Em outros, não, vira mais um produto de praxe ali para um momento específico que, ao meu ver, fazia menos efeito, menos sentido. Mas que nem teve uma época, por exemplo, no Brasileiro de 2011, ali com o Tite, eu dei a sugestão, eu estava falando isso porque às vezes os processos você não consegue dar conta. Eu dei a sugestão, né? Vamos fazer um vídeo motivacional na reta final do Brasileiro. Eu falei, pô, professor, por que a gente não? Já fizemos tantos assim. Vamos pegar e vamos fazer um videozinho para cada jogador ali, um clipezinho para individual para o cara. Ele, putz, que legal, vamos fazer. Aí depois eu falei, tá, e agora, né, mano? Aí o pessoal da assessoria ajudou, falaram com eles, pediram uma música para cada um, e cada um. Eu dormi 2 dias no CT. Direto ali para conseguir fazer. Eu ficava trabalhando até 2 horas da manhã, acordava às 6h30 e continuava fazendo o que eu fui inventar. Então caía muito nisso. Às vezes alguma ideia que ela não era tão prática para operacionalizar, né? E aí, de verdade, peguei os colchonetes lá na academia e dormi 2 dias dentro do CT. E ainda aos 45 do segundo tempo, o Bernardo fez um gol lá no Vasco e foi para outra rodada, ainda não definiu naquela que era a penúltima rodada do Brasileiro, ainda foi para a última rodada, que era o Corinthians e Palmeiras, mas depois deu tudo certo. Mas assim, passava muito por isso, né? Você conseguir dar fluência assim à dinâmica do trabalho. Não era só ter uma boa ideia, às vezes ela não era viável assim na prática, né? Então isso é um exemplo, mas várias outras aconteceram nesse sentido. E nesse momento de construção desses departamentos de análise de desempenho, o departamento de análise de desempenho também tinha o trabalho do scout, né? Porque além de analisar o time, o adversário, ainda tinha que procurar jogadores, sugerir jogadores, analisar jogadores para o treinador, para os dirigentes. Então, era tudo uma célula só que absorvia todo o trabalho, né, Fernando? Era outro mundo. Perfeito, Eduardo. Era isso, né? Assim, o clube começou a entender que ali tinha, né, base ali de informação para... vamos buscar... Até aquele momento ainda era muito material que vinha de fora, era vídeo de melhores momentos, enfim, você ainda não tinham acesso a uma informação. E eram sempre questões tendenciosas, né, no viés de quem estava produzindo o conteúdo, claro. Então era um vídeo de melhores momentos, era um material condicionado a quem tinha o interesse de fazer o negócio dar certo, enfim. E a partir daquele momento a gente conseguiu, em alguns momentos, começar a criar conteúdos e
e ponderar melhor, né? E aí o clube começa a entender, tá, então agora eu consigo ter uma base de onde tirar uma informação mais limpa, assim, né, sem um viés. Então a gente passou com os clubes, construir essa área, né, do scout ali, né, a parte em relação à questão mais individual, de acompanhamento de atletas, de monitoramento, de construir informação em todos os aspectos, assim, né, pensando na prospecção. Mas tudo dentro de um núcleo só, né? Era tudo uma área, era um núcleo que, pelo menos lá no Corinthians, a gente conseguiu depois, em 2013, abrir o primeiro processo seletivo. A gente já estávamos em 3 naquele momento, e aí foi um passo muito importante, eu acho, que deu uma guinada ali, assim, em termos de consolidação. Já era um departamento, já tinha uma boa profundidade, assim, dentro do clube, tanto com a área técnica como com a área diretiva, né? E aí o Edu Gaspar passou a ser o executivo nesse período, né? E assim, a gente trabalhou muito sempre, né? Tentando criar processos, ter ideias bem consolidadas ali, algum projeto assim, de desenvolvimento para a área, mas esbarrava muito nas pessoas e nem sempre dava essa junção de um treinador com um executivo que enxergassem um avanço ali, né? E ali com o Edu, então, quando ele está no cargo de executivo, ele já tinha uma visão muito clara dessas coisas, né? As primeiras conversas que a gente teve, ele já falou, Fê, quando eu cheguei lá no Arsenal em 2000, 2001, o Arsene já me levou para uma sala, já tinha muita informação a meu respeito do que eu produzia em termos de números, já tinha todas as minhas estatísticas, já tinha lances, já tinha vídeos de referência assim do que ele esperava para mim em termos de função dentro do contexto da equipe, de como a equipe jogava. Então, eu acredito muito nisso. Ele já tinha uma estrutura muito ampla ali. Falei, pô, Edu, era tudo que eu queria ouvir, assim, é tudo que a gente, né, busca num sentido de aprofundar. Ele falou, né, como a gente pode avançar nisso? Falei, cara, eu acho que a gente já tem alguns processos bons, a gente tem qualificação aqui, a gente precisa agora ter mais, assim, porque aí entrou essa parte do scout, entrou toda essa parte, né, com as informações ali de ferramentas que já tinham mais quantidade de informação. Você precisa conseguir apurar melhor, conseguir fazer as coisas num time melhor. Eu acho que a gente ter mais gente agora é o que mais do que ferramentas agora vai nos alavancar. E aí abrimos um processo para contratar 3 profissionais ali. Foi bem bacana, a gente ainda não tinha muito como buscar, não tinha. E aí tinha a Quest, que era uma empresa portuguesa que tinha feito alguns cursos aqui no Brasil de análise e tudo. E aí eu falei com eles, eu tinha feito o Fábio Carilli na época, e o próprio Felipe ali, que era o analista lá do clube. A gente tinha feito um curso e eu falei com o pessoal, me manda uns currículos aí de quem fez, sei lá, tenta, fora alguns contatos diretos, assim. E aí muita gente legal veio participar, né? E dali a gente pegou, né? Entrou o Leonardo Baldo, que foi um cara que estava iniciando ali assim no futebol, hoje trabalha lá no Dallas. Entrou o Raoni Tadeu, que hoje é o coordenador lá do Cifute no Corinthians, é auxiliar já também, né? Analista / auxiliar. Tá na seleção, teve na última Copa, estava no Mundial agora da Sub-20, né? E aí foram passando vários profissionais ali ao longo do processo. Entrou o Denis Lupe, que hoje é o analista do Carille, passou o Wendel, que veio do Vitória, hoje está lá na Tailândia, passou o Renato Rodrigues, que trabalhava na imprensa ali na época, era o setorista do lance, escrevia, a gente ficou meio reticente ali e tal, mas aí era um cara com um perfil que super... né, encaixou ali assim, um cara bem aberto a entender. Ele, não, eu escrevo, eu tenho uma bagagem para o nível da imprensa, na análise da imprensa, mas estou aqui disposto a aprender. Ficou lá por 2 anos e acho que foi depois, quando ele retornou ali para criar o Data ESPN, as coisas ali, acho que a gente teve um ganho muito grande ali, porque a gente conseguiu enriquecer também um pouco ali de informação, um outro cenário. O Carlos Vargas, que hoje está no Chelsea, ali passou pelo Mônaco. Então saíram muitos ali profissionais, né? O próprio Matheus ali, o Bach iniciou ali no Cifute, ali quando ele já tinha tido uma experiência aqui no Caxias como auxiliar, e aí foi para lá e integrou o departamento. Então muitos profissionais ali passaram por ali e foram tendo sequência, mas a partir desse momento a gente conseguiu criar uma estrutura maior, a gente começou a criar rotinas para conseguir dar mais profundidade na informação. Então a gente criou links ali entre analista com os auxiliares para conseguir, né, fazer o acompanhamento de adversários, só que num ciclo já que aí já não era, né,
correndo para fazer o jogo, você já tinha um timing para fazer cada analista. Eu fazia o jogo 1, você fazia o jogo 2, o Abchecker fazia o jogo 3. A mesma coisa funcionava com os auxiliares. Na época o Tite já fazia isso, né? E a gente conseguia com os auxiliares. Então já linkava, o Kleber Xavier estava fazendo comigo o próximo jogo, o Fábio Carilli estava fazendo contigo, e o Delamore, ou o Silvinho, ou quem fosse ali o outro, estava fazendo já com o Abchecker. Então você ia criando muito mais consistência na informação, né, em termos da análise, e ao mesmo tempo a gente conseguiu delimitar alguns profissionais para ficarem assim em períodos, porque ainda era, de certa forma, um scout mais reativo ali, assim, né? Mas você já tinha alguns profissionais que conseguiam ficar um pouco mais dedicado a essa área do mercado dentro da estrutura. E aí, aos poucos, a gente começou a criar os primeiros processos um pouco mais proativos dentro dessa área, né? Eu acho que esse momento nos permitiu começar a ter um olhar e ter disponibilidade, ter energia ali para gastar ali em áreas assim. Eu acho que foi nessa etapa ali que a gente conseguiu dar essa iniciação, que aí foi até mais ou menos 2016, que foi quando eu saí do Corinthians pela primeira vez. E que legal que muitas dessas pessoas que acabaram passando aqui, ou pelo Futre, como o Renato, ou pelo TPI aqui, como o Léo, com muitos desses analistas, estão voando pelo mundo. É um ponto muito bacana, né? Porque o Brasil tem exportado diretores esportivos, executivos de futebol, e tem exportado analistas também. Então, essa camada back-office, essa camada de por trás das cortinas ali, o Brasil tem fornecido bastante para a indústria mundial do futebol, né, Fernando? Muito, né? Muito, Edu. Acho que a gente, às vezes a gente não nos valorizamos assim em certos aspectos, né? E a gente tem muita capacidade. Eu acho que na área da análise, por exemplo, a gente consegue ter um nível bem amplo, assim. Eu acho que até pela própria formação a gente acaba tendo que ser bastante versátil, né? No início, enfim, nas estruturas. De certa forma, esse início mais dificultoso ali, não só no meu caso, mas no caso das gerações seguintes ali, porque, de certa forma, você tem que passar por todas as etapas e você tem que virar um cara que entenda mais de tudo, né? Então, conforme você vai depois avançando e ganhando conhecimento, você vira um profissional mais capaz, eu acho, de solucionar situações, de ser dinâmico, de improvisar em momentos que tem... porque acontece isso o tempo inteiro, né? Em todos os cenários ali, você vai ter momentos ali numa pré-eleição, num feedback, você tem que ter esse estalo ali, saber se virar e saber potencializar ali toda a conversa ali, né? São momentos que passam e depois, se você não consegue ali fazer naquele momento, você perde ali uma janela ali, né? De fazer isso. E eu acho que isso nos forma muito bem. A gente tem profissionais trabalhando no mundo todo, né? E na área da análise, muitos, né? A gente tem tido um crescimento de scout, e aí depois foi aprofundando e ramificando para todas as áreas. Mas, por exemplo, eu tive uma passagem no Lyon como auxiliar, quando eu fui para lá com o Silvinho em 2019, e assim, o departamento de análise me decepcionou, assim, em termos de estrutura tinha muita coisa, né? Muito aparato tecnológico, câmeras nos campos, tudo, mas a parte do processo era defasada, assim, nesse aspecto, tanto que a gente começou a ter um certo desgaste. É claro que tinha toda uma parte também de tradução, de forma ali, de como queria fazer o conteúdo, tudo, mas a gente começou a esbarrar teve momentos que eu tive que parar, até o Silvinho, né, naquela linha dele, é um cara bem dinâmico ali, intenso nas coisas, e tá começando a enroscar, aí saía de lá, ele pegava um jogo, eu pegava um jogo pra gente olhar e montar o conteúdo ali, meio que contrapor a informação, porque não estava chegando da forma como a gente gostaria. Então chegou um momento que teve uma parada FIFA lá, eu falei, não, deixa assim, meio que fiz um curso ali, assim, fizemos um intensivão ali com os profissionais, eram jovens ali que estavam, mas eles não tinham tanta participação nos processos anteriores, não viajavam, não participavam, então a gente incluiu eles ali, eles foram bem abertos ali, assim, mas a gente trocou ideia, assim, no sentido de, vamos lá, vamos estruturar aqui o nosso processo, refazer isso,
dessa forma, organizem dessa forma o conteúdo, nós vamos querer por fases aqui, então o material do adversário pode trazer primeiro num volume maior, mas a gente precisa com uma certa antecedência para a gente conseguir absorver, e depois a gente vai filtrando junto, depois vocês vão ter o time para fazer ali, né, toda a parte gráfica, às vezes ficavam muito preocupados em detalhes e perdiam algumas coisas assim do conteúdo mais largo ali, assim, né, de tudo ali. Então, aí a gente às vezes não se valoriza nesse sentido, não que seja o geral, enfim, é claro que a gente sempre usou muitos bons exemplos de fora, a gente sabe que tem muitos lugares que estão muito bem desenvolvidos, mas a gente também tem muita capacidade, eu acho, ali, assim, e a gente se adapta muito bem aos cenários, né, eu acho que a gente tem uma capacidade de adaptação ali muito grande e bastante conteúdo mesmo. Eu tenho, até por conta do Futuri e por conta dos clubes que a gente tem conversado também com grandes diretores esportivos ou grandes scouts do mundo todo, e no final do dia é muito parecido o que eles fazem e o que a gente faz. Eles não estão tão à frente assim. E só para trazer também uma lâmina de complexidade a mais aqui, Fernando, para as pessoas entenderem, o cliente do departamento de análise são vários, né? É o treinador, é o executivo de futebol, são os treinadores da base, enfim, cada cliente tem uma linguagem diferente, ou cada vez que troca um treinador, se troca o relatório, se troca a entrega para os auxiliares, então é bastante complexo. Isso, quando vem acumulado com uma sequência de jogos, deixa tudo mais difícil, né, Fernando? Porque é preciso falar, não só captar as informações, captar os dados, transformar em informação e fazer com que essa informação seja coerente com o que se espera dela para cada um desses clientes, né, Fernando? Perfeito, Eduardo, perfeito. E é uma questão, essa que você tocou, muito importante, e eu acho que ela tem que fazer parte, em certa medida, no que cabe, né, do pensamento estrutural ali do departamento, né? Então é um pouco o que eu discuti aqui, assim, conversando e remodelando aqui algumas questões na chegada do Grêmio. Eu acho que tem coisas que o departamento tem que estruturar por si só e entender que é um núcleo ali de informação e de processo que você vai criar, mas ele já tem que contemplar uma margem de ser maleável para se ajustar a exatamente isso que você falou, né? Ele não pode ser construído de uma forma rígida porque ele tem que se adaptar ao público-alvo ali que varia, né? Além de serem alguns, né, da área técnica do treinador, dos auxiliares, né, da parte diretiva, dos atletas, né, porque cada vez mais também os atletas passaram a ser consumidores ali de conteúdo diretamente da análise. Mais um cliente, né? Um cliente. Perfeito. E você tem que contemplar isso, que vai ter que adaptar um relatório, um formato de vídeo. Então, você tem que também discutir um pouco o repertório ali, assim, né? Então, a gente debateu bastante isso, né? De coisas que a gente entendia que eram essenciais e de coisas... É claro que depois o essencial vai ser adaptado à ideia do que cabe ao treinador, com o que o treinador espera, como ele prefere, como ele gosta. Mas, assim, cada vez mais a análise passou a ter uma participação dentro do processo, dentro das reuniões ali das comissões técnicas, que ela também é propositiva nesse sentido. Da mesma forma que ela passou a ser proativa, né, em alguns momentos em relação à parte do scout, dentro da área do desempenho, ela também foi propositiva em termos de conteúdo, né? Então ela também faz parte ali da troca com as comissões. É claro que vão ter comissões que permitem mais, que querem mais e dão maior abertura, tem comissões que não, e eu acho que isso sempre tem que ser a prioridade, ser muito respeitado, né? É uma linha que é muito tênue e às vezes gera, por falta de feeling ali, de sensibilidade, gera ali um desgaste e um certo problema, e em alguns casos gerou, num momento ali de introdução maior assim da análise dentro da estrutura, um constrangimento, uma dificuldade ali entre treinador, auxiliar técnico com analista, mas eu acho que passou um pouco pelo lado pessoal, assim, né? Mais do que... Eu lembro que teve uma vez que eu fui dar aula num curso da CBF ali, da licença Pro ali, da CBF Academy, e aí na época era o Maurício ali, aí eu cheguei e falei, meu, cuidado que tá a guerra aqui, criaram um choque aqui entre o analista
E estava num momento ali que tinha tido alguns casos de alguns profissionais, às vezes por ânsia, ali, por pressa, acabam passando um pouco do ponto, e aí começou a gerar uma divergência ali entre as áreas e área de atuação, né? Como era um espaço ainda que estava aumentando, gerava um pouco isso. E assim, a gente foi aos poucos desmistificando isso, né? E é claro que vai sempre esbarrar no lado pessoal. E foi exatamente, eu comecei o curso, falei, gente, primeiro eu já conheci alguns profissionais que estavam fazendo ali a licença, tudo, eu falei, vocês já conhecem, vocês já estão trabalhando no futebol, vocês estão maduros o suficiente para entender o que pode ou não ajudá-los no processo, e depois vai esbarrar no lado pessoal, tanto de treinadores, de auxiliares, como de analistas, né, com perfil A ou B, né? Mas não vamos rotular por esse lado, porque vocês já estão dentro de estruturas ali que já tem a análise, e vocês já usufruíram disso e sabem o quanto pode potencializar se bem usada. E aí foi bem bacana assim, a reação deles, assim, né, com sentido, porque passa muito por isso, né? Não, mas é sempre esse primeiro momento, enfim, sempre vai gerando. Mas eu acho que isso já é uma etapa já superada, eu acho que hoje já faz muito parte de todas das camadas, assim, já, né? Mas você já vai ter isso nas categorias de base de uma enormidade de clubes, de diferentes divisões, de estruturas, né? E isso eu acho que já foi uma etapa vencida assim, no futebol brasileiro. Né? Você já tem os profissionais mesmo com seus analistas pessoais sendo levados de um lado para o outro por entender que isso os ajuda a construir, a fazer fluir as ideias, a dar dinâmica nos processos. E o futebol trabalha muito com isso, né? É uma luta constante contra o tempo para você conseguir inserir ali as ideias, para você conseguir construir, né? E transmitir as suas informações de uma forma mais clara e com maior profundidade para diversas áreas, né? Porque é o que você citou ali, o treinador vai chegar, ele vai passar as informações do atleta, mas ele tem que passar também para a direção, ele também tem que passar, né, para outros componentes dentro da estrutura, o formato, a metodologia, a linha de trabalho, e todo mundo cada vez mais inserido dentro disso também ajuda o processo, né? Então, eu acho que isso é um avanço grande ali e, graças a Deus, assim, no cenário brasileiro já superado. E teve também um momento de obstáculo em relação à linguagem também, né? Porque novas análises, novas ferramentas acabam, de alguma forma, trazendo nova linguagem também para um vocabulário do mundo super conservador como é do futebol. Parece que quando se falava em último terço, estavam se ofendendo pessoas naquela época, né? Quando, no último terço é simplesmente fração, se aprende na quinta série. Então, essa entrada de novas linguagens, e hoje, por outro lado, vê na TV, transmissão aberta, falando em XG. Impressionante como mudou isso rapidamente. Foi muito rápido, eu acho, essa transformação. Teve muita... Eu acho que, de novo, né? Eu acho que em alguns momentos o que pegou... É claro, era um choque ali, assim, né? De linguagem mesmo, veio uma abertura grande, a gente trouxe muitos termos de fora, né? Escola portuguesa, principalmente, né? A gente acrescentou muita terminologia aqui no nosso vocabulário. Eu acho que teve um certo excesso em alguns momentos também, de uma falsa erudição, vamos dizer assim, que tentou se rebuscar muito o vocabulário para, de certa forma, demonstrar um conhecimento de alguma causa a mais que não se justificava. Porque, né, no final do dia ali, assim, é muito o que você consegue transmitir para quem é o teu público naquele momento, né? E às vezes alguns termos, só pelo termo ser uma novidade, ser uma questão assim, não era um termo que necessariamente deixava mais clara a comunicação com o público-alvo ali, seja o atleta, seja, né, uma direção, seja na imprensa, seja em qual comunicação que você fosse fazer. Nem sempre, então, sei lá, a marcação preventiva trazia um cenário ok, mas o Ataca Marcando era muito mais autoexplicativo para tudo, muito mais prático e direto ali, assim, para a interpretação de todo mundo dentro do contexto. Mas alguns forçavam algum termo, não esse, porque não é, mas alguns termos assim, acabava querendo também trazer um pouco mais do que era de fato. Mas aos poucos acho que foi se acomodando, né? E aí com a chegada também e
o hábito ali com a nova linguagem, enfim, uma coisa que já foi também trazendo, e as gerações, né? Eu acabei passando por 2, 3 gerações já de atletas e mudou muito o perfil do atleta, né? Como ponta final, eu acho, dessa comunicação. Isso auxiliou muito que ela fosse mais fácil, mais compreendida e mais clara a partir do momento que eles já foram se desenvolvendo, já acostumados com termos, né? E não é mais uma agressão falar do último terço, ou de um XG, ou de qualquer outro tipo de informação nesse sentido, ou uma janela, um intervalo, enfim, qualquer coisa que seja um meio espaço. São questões que já entraram ali, já são normais, né? E já fazem a comunicação ser eficiente, né? Via de regra é isso. Eu acho que você ter a profundidade de repertório, assim, também é importante, e a gente tem conversado um pouco sobre isso, a gente conversou aqui, discutiu muito isso, de adequar, né? E entender o ambiente que você está, né? Não adianta você também querer que seja da tua maneira. Eu acho que tem que ser a maneira mais adequada para aquele momento, naquele contexto. E vão ter profissionais ali ainda que vai funcionar super bem, falar do ponta, driblador, e vai ter momentos que você vai falar, enfim, do extremo, do 1 contra 1, e de buscar ocupar um drible de força, e, enfim, você vai conseguir citar coisas que no fundo não são diferentes, né? Talvez traga um pouco mais de profundidade numa análise ou numa explicação do conteúdo, mas eu acho que é muito mais importante ser compreendido e aí ter essa capacidade, né? Hoje é engraçado o futebol, assim, né? Hoje eu iniciei lá, como eu falei, imagina, iniciei no Corinthians em 99. E aí até estava brincando com ele. Hoje meu companheiro de sala é o Filipão aqui, né? Eu falo para ele, você não sabe como é que era quando eu comecei, ele estava no Palmeiras ali, e logo 2 anos seguidos, eliminações de Libertadores entre Corinthians e Palmeiras, né? Para o Palmeiras, mas ele não sabe como que eu era em relação à tua pessoa para estar do lado aqui hoje trabalhando. E a gente tem uma relação muito boa, né? E muito produtiva, assim, está sendo uma experiência muito bacana. E a gente consegue integrar muito bem tudo isso, né? A gente consegue trazer muita riqueza na linguagem, no formato dele, com muita capacidade de tudo, obviamente, né? É uma experiência única ali de muita coisa, e ao mesmo tempo eu consigo trazer algumas coisas de linguagem que ele vai absorver, que ele já conhece, enfim, mas vai se tornando mais natural ali, assim. Então, eu acho que isso é uma coisa muito bacana, assim, de acontecer, e faz parte dessas etapas ali. Mas hoje é muito mais, o atleta já entende melhor, como você falou, o público já entende e já gosta disso, né? Você tem muitos programas, muito conteúdo direcionado a isso, é uma expectativa, em alguns casos, já da audiência ali, de ter isso, né? Canais, não só em canais específicos, como o caso aqui, de pessoas que já estão voltadas para isso, mas o público em geral já consome muito isso, né? Então a imprensa já fala em alguns aspectos sobre isso, então eu acho que já passou um pouco isso para todas as áreas da cadeia, já não é mais tão como já foi em outros momentos, né? Que legal essa nossa conversa hoje, foi uma jornada pelo departamento de análise da criação até o momento atual, mas agora a gente tem uma obrigação que aqui é com as nossas dicas futeboleiras, e a minha dica futeboleira essa semana tem tudo a ver com essa conversa, é a Drive, o novo programa aqui do canal da Futuri, no YouTube. Inclusive no último episódio eu falei sobre o fim do departamento de scouting, que agora ele se transforma no departamento de mercado, mas eu não vou dar spoiler, vocês vão ter que ir lá, aqui mesmo nesse canal, assistir esse episódio. Lembrando que o link para todas as dicas futeboleiras estão no post de descrição do episódio em futuri.com.br. Fernando, tua dica futeboleira, o que tu deixa aqui de dica para quem está nos ouvindo? Pois é, cara, eu tô num momento assim de pouco, eu tenho conseguido consumir pouca informação, eu acho, no sentido de questões mais técnicas do futebol. Eu acho que eu tô num momento assim de outras áreas que trazem coisas que depois eu transfira para a rotina, assim, sabe? Eu acho coisas de gestão, coisas de parte pessoal ali, assim, eu acho que coisas de mindset, enfim, coisas ali. Mas eu acho que eu quero falar um pouco, uma coisa de um propósito mesmo, né? Uma Vida com Propósito é o livro que eu estou lendo agora atualmente, assim, que sai da área do futebol, obviamente, mas traz um pouco o momento que eu estou passando, assim, pessoal,
de buscar construir dentro do futebol, né? E a minha vinda aqui para o Grêmio e a forma trazer um pouco disso. Eu acho que a nossa conversa buscou ali todo um conteúdo histórico e que eu tenho tentado trazer novamente como um propósito de dividir aqui, de reconstruir, já, né, fechando um ciclo de tudo que eu vivenciei e agora reiniciando, montando processos assim com esse conteúdo e criando um propósito aqui de desenvolvimento do clube, que é um clube muito bem estruturado, né? E que a gente está conseguindo trazer isso, como você falou, o departamento de mercado hoje que o clube conseguiu construir e ampliando o número de profissionais e dando profundidade e sendo muito mais proativo dentro de um processo da informação, de buscas, de criar subdivisões dentro da área de mercado. Então, a gente tem hoje um profissional voltado a um olhar para fora, né, que é uma coisa que os clubes ainda são muito reticentes ainda e tem pouca coisa elaborada nesse sentido. Então, ter essa visão que faz parte do processo, não é que você queira vender, mas faz parte da rotina dos clubes. Primeiro, precisar vender e as vendas que são necessárias para o clube e também otimizar os recursos que você não vai aproveitar muitas vezes no seu time principal, né? Então, ter esse olhar e essa construção. Então, a gente tem uma proximidade muito grande com a nossa base, com os profissionais ali da formação, e a gente tem profissionais hoje dentro do departamento de mercado, aqui com o Antônio, né, o Henrique, o Guilherme ali, e o Ederson, que são profissionais da área do mercado hoje, mas ter um profissional dedicado a estar olhando cenários, como a gente pode realocar recursos, são atletas que são emprestados em outros momentos porque não vão ser utilizados, que tudo isso, na verdade, são receitas para o clube, né? Ou diretamente ou não despesas, que acaba sendo a mesma coisa, né? Para dentro da estrutura do clube, e às vezes também como forma de potencializar desenvolvimento de atletas, mas construir esse tipo de informação, e junto com o Arthur, né, que é o cara mais voltado para a área de dados, mas que ela é uma área hoje de suporte, né, para todas essas áreas. Então, a parte da análise de dados bruta é uma questão que os clubes também têm se aprofundado e também faz parte, é uma nova esfera que foi construída dentro dessas estruturas e agora também já tem ganhado corpo, né, isoladamente para conseguir auxiliar todas as áreas dentro da estrutura, e o Grêmio também já tem dado passos nesse sentido de construir um departamento de análise de dados, né, para estar próximo da comissão, para estar próximo das análises de mercado, de desempenho, da parte executiva do clube, mas para ajudar a embasar com informação todas essas outras áreas, né? E aí já tinha uma área muito bem desenvolvida na área de saúde ali, com a fisiologia, preparação física, já tinha uma parte de dados muito bem desenvolvida no clube, né? E aí a gente tem criado uma aproximação entre as áreas para a construção de informação. Eu acho que isso é um pouco que os clubes vão seguir, né? De ter núcleos de dados ali, assim, com todas as informações concentradas e depois sendo redistribuídas de volta e alimentando cada uma dessas áreas aqui dentro da estrutura do futebol. Então, eu acho que passa muito por isso, e essa proximidade nossa com a base, que é um enfoque que o clube tem que criar, né? Um clube como o Grêmio, se reposicionando nesse nosso mercado hoje, que sofreu e tem sofrido muitas mudanças, né? Os clubes têm que entender os seus pontos ali de desenvolvimento maiores, onde eles vão se fortalecer com uma estrutura geral dentro do futebol, né? E aí o Grêmio, eu acho que tem dado bons passos nesse sentido também de aproximação, de compreensão, né? De aumento ali, de um alinhamento das expectativas ali de base profissional, que ajuda tanto no processo de transição dos atletas ali e numa compreensão de tudo que está sendo, né, construído ali dentro da base. A gente cria uma coisa que a gente chama de linha de sucessão aqui para entender também onde estão os nossos principais talentos e em que momentos eles vão estar podendo chegar aqui no ambiente do profissional, até para auxiliar na construção, né, do elenco e às vezes conseguir auxiliar de alguma forma a gerar o espaço, né, e a oportunidade, que é um dos reflexos que a gente às vezes acaba não conseguindo encaixar, né? Às vezes você tem um grande potencial emergindo, mas você não tem o espaço na tua estrutura da equipe de cima para essa função naquele momento. Então, quando você consegue ir construindo isso ao longo do tempo, né, você vai detectar que talvez daqui a 2 anos você tenha um grande lateral esquerdo estourando no profissional, então você tem o tempo de ir moldando, né, a tua construção de elenco já pensando nesse possível cenário, né?
Mas é tudo, assim, são coisas que o clube tem feito de uma forma muito bacana, né? Desde da estrutura com o presidente, a parte executiva do futebol e alinhada com a parte da base ali, né? O presidente Guerra, o Luiz Wagner, com o Francesco ali da base e os profissionais da área técnica aqui têm conseguido construir, né, um formato muito mais próximo e muito mais dinâmico. Daqui a pouco a gente está indo ali para a Arena, temos a final do Sub-17, né, o Grêmio está na final do Campeonato Brasileiro ali contra o Atlético Mineiro, então indo, né, os auxiliares aqui do profissional, o Filipão, eu, todo mundo ali, a gente tem acompanhado muito mesmo ali, todos os jogos da 15, 17, 20, justamente para isso, para ter muito mais clareza de tudo isso, e a gente tem criado mecanismos de troca ali com a base em todos os aspectos ali, né? Eles nos auxiliando com todas as informações e tudo dos atletas, da parte diária ali, de comportamento, de tudo, que é coisas que a gente não consegue acompanhar, e a gente também dando o feedback de coisas que a gente entende que para chegarem melhor no profissional, desenvolvimentos ali individuais dos atletas, enfim, todas essas construções a gente tem buscado criar um fluxo bem orgânico assim das informações e com as comissões, com tudo. Eu acho que são passos bem interessantes que o clube tem dado, mas são coisas que o tempo vai aos poucos, né, consolidando e dando profundidade a esse tipo de coisa, não é de uma hora para outra, né, e não é assim no estalo, senão seria muito mais prático. São coisas que o clube tem que ir criando as suas convicções, às vezes mudando culturas e capacidade de compreensão de todo esse processo para conseguir ir avançando ao longo do tempo, né? Eu acho que é um trabalho ali de continuidade, ali, de convicção que o clube tem que ir construindo, com ajustes, com rediscussão de processos ao longo do tempo, mas eu acho que o clube, se conseguir evitar o que acontece muitas vezes de derrubar o castelinho inteiro e começar a construir tudo do zero, às vezes você acaba não saindo muito do lugar, né? Eu acho que entender ali e remodelar as situações, entender para onde está indo e quais os objetivos e como ir corrigindo rotas e investindo mais ou menos em determinados cenários, eu acho que é o cenário mais proveitoso para o clube, né? Para o clube, né? E sair desse lado pessoal, né? De formato, enfim, de metodologia, mas é esse olhar para o clube de construção. É como eu tive as melhores experiências ao longo da minha carreira e as continuidades assim permitiram, né, esses avanços, e é o que a gente tem tentado passar um pouco de ideia, e que sejam com outras pessoas ou com quem seguir, assim, que o clube também entenda e possa tomar suas decisões a partir disso. Mais, Fernando. Fernando Lázaro, muitíssimo obrigado. Eu já te falei da minha admiração pelo teu trabalho, por ti. Conte sempre conosco, a gente vai estar sempre aqui torcendo por ti. Muito obrigado. Aí um grande abraço, um baita prazer estar com vocês. Um abraço, Eduardo, e a todos aí. Futeboleiras, futeboleiros, nós somos o Futuri e temos um convite para vocês. Pense um jogo, abraço e até a próxima invasão. The Pitch Invaders. Futuri apresentou The Pitch Invaders.